Lembram que nós falamos? Então, olha, o desequilíbrio, né? Nós vimos aí que a sussuarana, ela é um mamífero carnívoro, encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desses animais nas rodovias tem causado toda a redução da quantidade dessa espécie no Brasil. Como o homem está fazendo desmatamento, caçando ilegalmente, fazendo as queimadas, esse animal precisa procurar um outro local para o seu habitat, né? Precisa procurar alimentação, então acaba que ele chega até as rodovias, e aí ele não está acostumado com o movimento de carros. Então, muitas das vezes, eles são o quê? Atropelados. Por isso também que começa a ter a extinção dessa espécie no Brasil, tá? E aí o desequilíbrio, lá embaixo, onde está o segundo parágrafo, acharam o segundo parágrafo? O desequilíbrio nas cadeias alimentares pode ser causado por diferentes fatores. Aí vocês vão sublinhar, entre eles, algumas atividades humanas. Então, o que nós vimos aí? A atividade que o homem vem fazendo, erradamente, né? Como desmatamento, podem passar ali embaixo, desmatamento, as queimadas, a caça, a poluição do ambiente, destroem o habitat e interfere na qualidade, né? No alimento, na disponibilidade do alimento e do abrigo. Aí nós vimos como resultados, muitos animais morrem. Muitos animais morrem. Opa, tá soltando aqui. Muitos animais morrem. Foi? Então, vamos. Vamos ver agora, na 230, as relações ecológicas entre os seres vivos. Então, as relações ecológicas entre os seres vivos. Bom dia, Davi. Entrou agora, bom dia. Bom dia. Nós estamos com o livro de ciências, página 230. Então, quer dizer que os seres vivos interagem uns com os outros apenas por meio de alimentação? Ótimo, estou com fome, preciso interagir com um sanduíche. Oh. Aí ele está dizendo, engraçadinho, os seres vivos podem se relacionar
uns com os outros, de diferentes maneiras, não apenas pela alimentação. Além das relações, né, alimentares, os seres vivos podem interagir com os outros para obter o território, se proteger, se reproduzir, ter abrigo. Essas relações, chamadas ecológicas, podem ocorrer entre seres vivos de uma mesma espécie e entre seres vivos de espécies diferentes. Sociedade. Vamos aí, vou pedir para... Sofia, quer ler para a gente sobre a sociedade? O que é aquela relação de sociedade na relação ecológica? Então tá, amor, lê aí para a tia. Sociedade. Na sociedade, os seres vivos de uma mesma espécie trabalham de maneira cooperativa, benefício de todos. Nesse tipo de relação, pode haver divisão de tarefas entre as integrantes da sociedade. Nas colmeias, por exemplo, existem abelhas responsáveis por cuidar do... Chega só um pouquinho mais próximo do seu microfone. Só um pouquinho agora. Outras que protegem a colmeia e as que trabalham na produção de mel. Ah, muito bem. Então, vamos sublinhar. Então, na sociedade, as tarefas podem ser divididas e todo mundo está o quê? Se ajudando, certo? Todo mundo vai ter um benefício na sociedade. Então, vamos sublinhar aí, ó, os seres vivos de uma mesma espécie trabalham de maneira cooperativa para o benefício de todos. Aí a abelha está trabalhando para produzir o mel, que será usado por todos. Júlia, pode ler a competição, Júlia? Não quero, tia. Não, tá com vergonha hoje, tá tão bonita com essa touca, Júlia. Oxa, Júlia, lê aí pra gente. Tito, eu posso? Pode. Competição. A competição pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie e entre indivíduos de espécies diferentes. Os seres vivos envolvidos podem competir por alimento, abrigo e território. No caso de indivíduos da mesma espécie, ocorre também a competição por parceiros para a reprodução. De modo geral, a competição resulta em prejuízos para todos os envolvidos na relação. Isso porque até o que vence a competição pode sair machucado ou desgastado dessa interação. Muito bem. Então, na competição, o nome já está dizendo competir. Alguém vai ganhar e alguém vai perder, né? Às vezes tem até um empate numa competição. Mas a competição é isso, é sempre o quê? Uma disputa, não é isso? É sempre uma disputa. E muitas das vezes, na competição, alguém sai machucado ou desgastado, cansado. Então, por quê? Porque eles estão competindo por várias coisas. Dentro da relação ecológica, eles estão competindo pelo abrigo, lugar para ficar, pelo território, pelo espaço, por um alimento e até mesmo, por quê? Pela uma outra espécie, da mesma espécie, mas está competindo pelo sexo oposto, né? Ou seja, o macho vai competir para ter aquela fêmea e a fêmea, às vezes, vai competir com outra fêmea
para conseguir aquele macho para o quê? Para a reprodução, para dar Isso parece a vida real. isso aí, a novos seres, ok? Então, vamos sublinhar aí, ó, o segundo parágrafo. De modo geral, a competição resulta em prejuízos, porque sempre tem um prejuízo. Às vezes, numa competição, quem se machuca ficou no prejuízo. Quem perdeu o alimento ficou no prejuízo. Tia, Oi. eu vou ter que sair da sala porque minha câmera não quer ligar, então eu vou sair aqui rapidinho e vou tentar ligar de novo, tá? Mas pode consertar, eu sei consertar. Você tá na sua casa, Letícia, não tá na minha. É só você entrar na câmera grande e entrar na câmera pequena até você começar a aparecer. Aí, ó, segue a dica. Se não funcionar, faz o que você estava querendo. A câmera se desliga sozinha. Ah, então esse daí você vai... Daí eu não sei resolver, não. Você pode ler, tá com sono. Preguiça. Hein, Lívia? Lívia, pode ler pra gente? Tá com preguiça também? Ok. Nossa, quanta gente hoje com vergonha ou com preguiça. Isabela ou Antonella? Também estão com preguiça? Com frio? Não, tia. Não, tia. Então, uma lê predação e a outra pode ler parasitismo, pode ser? Sim. Então tá. Quero o quê, Antonella? Predação, quem vai começar aí? Quer predação? Ah, vou ler predação, tia. Tá ótimo. A predação, em geral, ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de interação, um indivíduo chamado predador alimenta-se de outro ser vivo, chamada presa. Assim, o predador é beneficiado com a energia e os nutrientes, e a presa é prejudicada, podendo inclusive morrer. E aí nós temos a leoa carregando sua presa. Nesse tipo de predação, um dos seres vivos foi envolvido, ou seja, a presa, e ela foi morta, ela, né, morreu, certo? Panda se alimentando de bambu. Nesse tipo de predação, o animal consome apenas partes da planta. Por isso, geralmente, ela não morre. Então, o predador vai caçar, né? É quem vai pegar o alimento. E a presa é o alimento. No caso, algumas presas morrem e outras não. No caso aqui, quando a leoa pegou a presa dela, o outro animal que ela caçou, ela matou para poder se alimentar. Já o panda, ele não destrói a plantação toda, ele pega uma parte da planta e se alimenta. E a outra parte, né, a outra parte da planta fica lá. Então, não houve morte. Agora, vamos ver o parasitismo. Pode ler aí o parasitismo, é Antonella ou Isabela? Agora é Antonella, né? Foi Isabela que leu, não foi, Isabela? Sim. Então, agora vai Tia, qual é a Antonella. página? A mesma, 231. Antonella. O parasitismo ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Nesse tipo de relação, um indivíduo, chamado parasita, é beneficiado, obtém energia e nutrientes do outro ser vivo envolvido. O ser vivo parasitado é prejudicado, mas dificilmente morto pelo parasita. Vocês sabem um exemplo de parasita? Olha só, o piolho. O piolho, ele fica nos nossos cabelos, se alimentando do ser humano. O que é do ser humano? Se alimenta do sangue. Então, o piolho, ele é um parasita, ele é um ser que ele só quer ser beneficiado, que ele não quer fazer nada,
mas ele quer ser beneficiado e prejudica o outro. Que quando o piolho está no nosso corpo, né, no caso, na nossa cabeça, ele prejudica, porque se você estiver com muito piolho, ele chupa tanto o seu sangue que você pode ter uma doença chamada anemia, que é quando você está perdeu muito sangue, tá? Você está anêmico, precisa repor esse sangue aí. Então, o que acontece? O piolho é um tipo de parasita. A relação do piolho com o ser humano é um parasitismo. Vamos ver agora o inquilinismo. Tainara, pode ler, Tainara? 231. Posso. Então, leia aí, o último. Inquilinismo. O inquilinismo é um indivíduo vive sobre outros seres Não, vivos. Tainara, preste atenção, amor. Olha bem para a palavra antes de você falar. Lê com os olhos primeiro, né? A leitura silenciosa. Aí você transmite o som depois. Vai. Olha para a palavra e leia, amor. Mas primeiro você leu na sua mente. Você leu com os olhos, para poder depois falar. Pode ir. Pode começar. No inquilinismo, um indivíduo vive sobre outro ser vivo ou dentro dele. Esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causa prejuízo ao outro ser vivo. Então, inquilinismo. No inquilinismo, um indivíduo vive sobre outro ser vivo ou dentro dele. Esse tipo de relação ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que um deles é beneficiado sem causar prejuízos ao outro ser vivo. Tá? Então, vamos sublinhar aí. Um indivíduo até ser vivo. Tia, tem 2 ser vivos, tá falando Na do primeira, no último. final. É tudo. Ah, obrigada. Aí, como exemplo, tem a bromélia, que é uma planta que vive sobre outra planta, né? Ela fica em cima de outra árvore. Ela é uma planta, ela fica. Olha aí como é que ela tá. Essa flor rosa aí é uma bromélia, só que ela nasce em cima do tronco da árvore. Então, ela nasce em cima de outra planta. É como se fosse um inquilino. O que é inquilino? Inquilino é aquela pessoa que mora numa casa e paga todo mês um aluguel. Ele é o dono da casa, vamos botar assim, entre aspas. Ele é o dono porque ele está pagando a casa. Mas a casa não pertence a ele, no sentido do papel. Ele não é o dono, o proprietário daquele espaço todo. Alguém é o dono e alugou para ele. Então, ele é o inquilino. Então, é a mesma coisa. A bromélia é como se ela tivesse pagando, vamos dizer assim, fosse inquilina da árvore. Ela está morando na casa da árvore, que é a árvore, entendeu? Agora nós vamos praticar. Na 232. Todo mundo? Escrever o tipo de relação
ecológica que ocorre entre os seres vivos em cada uma das situações. Vamos usar as palavras que estão no quadro abaixo. Parasitismo, predação, sociedade e competição. Aí tem a figura. Um rato, rato topeira, pelado. Pode atingir até 6 centímetros de comprimento. Horrível, né, Fente, esse rato? Feio pra caramba. O rato topeira pelado. Uma mistura de rato com aqueles gatos egípcios. Vive em tocas no interior do solo, formando grupos que podem ultrapassar a 300 indivíduos. As tarefas são distribuídas entre eles e incluem, por exemplo, a tarefa de defender o ninho, de fazer a manutenção, quer dizer, conservar o local onde eles ficam, e a reprodução. Então, todo mundo está se ajudando. Quando todo mundo, um ajuda o outro, é o quê? Está tendo competição? Um está competindo com o outro. Isso aí, eles estão vivendo em sociedade. Então, a primeira é sociedade. Muito bem. Eles não estão querendo competir. Então, sociedade. Escreveu, Júlia? Sociedade? Ah, tá vendo aí, Julinha? No período reprodutivo, muitos elefantes marinhos do sul se enfrentam para disputar as fêmeas. Tá tendo o quê? Então vão brigar pelas fêmeas. Isso aí, Sofia colocou competição. Beleza, vão competir. Quem é que vai ganhar? A fêmea. As plantas carnívoras consomem pequenos insetos para obter nutrientes que o solo não fornece em quantidades adequadas. Elas estão pegando uma coisa de outro. Isso aí, predação. O solo vai ser o quê? Isso, elas estão consumindo os insetos. Então, a planta é o predador e o inseto vai ser o quê? A presa, né? Então, predação, muito bem. As lombrigas são animais invertebrados, que vivem no intestino dos seres humanos e dele absorvem os nutrientes que necessitam para sobreviver, causando problemas de saúde no ser humano. Que relação é essa? Parasitismo. Isso aí, parasitismo, muito bem. Vamos para 236. Foi? Vamos lembrar, consumidor, a cadeia alimentar, né? A relação de transferência de energia. Um ser se alimentando do outro. O produtor são as plantas, produzem o próprio alimento. Nós somos seres consumidores, certo?
e existem os seres que vão decompor toda a matéria que já teve vida um dia, que são os seres decompositores. Aí, enumere as palavras abaixo, de 1 a 5, na ordem em que ocorre a transferência de energia ao longo de cada cadeia alimentar, né? Então, consumidor primário, secundário, terciário, o decompositor e o produtor. Certo? Então, vamos colocar. Número 1, o que é o número 1? Começou a cadeia. Número 1. É o que começa, o início. Começa onde? Isso, no produtor. Beleza. Então, produtor número 1. É o início da cadeia alimentar. Qual é o número 2? Isso, gente. Vocês estão com preguiça hoje, gente. Consumidor primário, beleza. Número 3 é o quê? Consumidor secundário. Secundário, ótimo. Letícia, página 236. Número 4 é o quê? Consumidor terciário. Consumidor terciário. Isso, terciário, beleza. Colocando o número, Letícia. Consumidor terciário, número 4. E o número 5 é o quê? Decompositor. Decompositor. Ótimo. Então, número 1, produtor. Número 2, consumidor primário. Número 3, consumidor secundário. Número 4, consumidor terciário. E número 5, decompositor, certo? Isso. Agora vocês vão ligar aí as imagens. Consumidor primário, produtor e consumidor secundário. Eu já liguei. Então, quem é o produtor aí? A árvore. Isso, a castanheira do Brasil. Produtor. Quem é o consumidor secundário? É primário. Davi, você não está ligando. Davi, você está sentado balançando. Cutia. Só um instantinho. Você está sentado, amor, balançando a cadeira. Você está ligando? Você não está nem na página que nós estamos, Davi. Nós estamos na 236, meu amor. Você está sentadinho aí se balançando na cadeira? Ó, e não está na página que nós estamos. Eu já fiz isso aí tudo. Então, corrige a atividade, amor. Deixa na página para você ver se você acertou.
Então, repetindo, ligou o produtor com a castanheira. Você acertou, Davi? Consumidor primário ligou com a cutia. E o consumidor secundário ligou com a onça. Cutia. Com a onça. Onça. E a onça vai comer a cutia, entendeu? Então, ficou consumidor secundário, a onça, primário, a cutia, e o produtor, que é a castanheira. Ok? Tia, você leu o que estava escrito no número 4? Sobre a cutia? Uhum, eu vou acabar de falar agora. Ó, é porque primeiro a tia queria ligar, porque aí depois tem a relação lá embaixo, entendeu? A atividade, ó. A cutia é um animal que se alimenta da semente da castanheira. Esse animal enterra algumas sementes, auxiliando a reprodução dessa planta. Mas ela serve de alimento para alguns animais, né? Como a onça pintada. Então, por isso que vocês ligaram assim certinho. O produtor é a castanheira, ela ajuda a enterrar a semente, a cutia, e a onça vem e faz o que com ela? Come. Esse aqui é perto do Bob's. Come a onça. Tem que pegar um resultado. Come a onça, certinho. Ô, tia, já estamos na aula de matemática? Não. É por causa que eu precisei sair, por causa que tem alguma coisa mexendo aqui no computador. Tá bonito, Leandro, de camisa xadrez. Gostei, show de bola. Agora vem lá. Imagine que por motivos diferentes, como a caça ilegal, a cutia foi eliminada do ambiente. Gente, acabou a cutia. E aí? O que pode acontecer com as castanheiras do Brasil? E com as onças pintadas? Como isso causaria um desequilíbrio, as castanheiras do Brasil não iam existir mais, as onças pintadas podem passar fome e morrer. Sofia, você é sombria. Eu senti medo quando você falou. Ô, tia, vocês estão em que página? Duzentos e 236. Já até cheguei. Então, as castanheiras podem também diminuir, né? E a onça pintada também. Pode até acontecer a extinção dessas duas aí. Tanto da castanheira como Mas a onça pitada pode virar canibal. ela pode comer outros animais, com certeza. Quando Mas eu a disse canibal, reprodução ela dessa pode comer planta, os mesmos da espécie dela. isso, mas a reprodução dessa planta pode ficar prejudicada. Certo?
Ok? Então, agora nós terminamos. Ah, não, vamos lá na 235. 235. O rapaz está guardando alimentos na geladeira, certo? Qual é a importância dessa atitude que ele está fazendo? Qual é a importância do que ele está fazendo? Por que é importante guardar alimentos dentro da geladeira? Para conservar até o dia que você for usá-los. Isso, muito bem, para conservar os alimentos. Podem escrever isso aí. Ouviu o que eu falei? Eu vou tirar lá de fora e vou botar aqui no canto, viu? Sim, por favor, porque se ela pegar, eu tô falando sério. Se ela pegar e botar fogo, uma coisa, eu tô perto dessa casa. Mas não aqui, vai lá. Eu vou pegar, vou botar um estado na minha mochila. Porque se eu chegar e tiver alguma coisa, eu vou botar fogo. Tia. Não é com você, não. Tia, Oi, repete, por favor. pode. Para conservar os alimentos. Vou botar, porque se eu chegar aqui, você vai dar merda. Tem nada a ver com isso. Foi? Você e seus familiares costumam ter essa atitude? Na sua casa, vocês costumam guardar os alimentos na geladeira? Isso. Principalmente leite, carne, não é isso? Sim. Leite, carne, a gente precisa guardar na geladeira. Muito bem. Sim, é sim. Cite um alimento que deve ser conservado na geladeira. Ih, acabamos de falar. O que deve ser conservado na geladeira? Tomate. tomate, cebola. Não, cebola. Isso, alguns legumes podem ser conservados, mas os legumes, eles também, se não estiverem dentro da geladeira, tá? Eles não estragam assim. Mas, por exemplo, o leite, o iogurte, queijo, esses alimentos precisam estar dentro da geladeira sim, tá? Queijo, iogurte, Presunto. Oi? Presunto. Presunto, isso aí. Então, podem escrever. Queijo. Sim, sim, queijo. Na minha mesa de comida só tem doce. Eu vou olhar já já a sua mesa de comida aí. Mas agora eu tô comendo pão, porque minha mãe... Tô vendo você só comendo aí. O doce é para o material dos nossos doces. Ah, tá. Sua mãe faz doces? Literal são rosquinhas. A gente vende Ah, tá bom. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Deixa eu acabar aqui, tá? A gente conversa no intervalo. Para fazer pão, a mãe de Patrícia utilizou ovos, leite, farinha de trigo e fermento biológico. Tudo ela misturou e deixou a massa repousar por um certo tempo, para depois ela levar essa massa ao forno para assar. Qual é a importância do fermento na hora de produzir o pão? Quem sabe? Porque faz o pão crescer. Isso, o fermento faz a massa crescer.
Então, Igual o bolo, você bota um pouquinho de fermento, já cresce que parece que tá quase o bolo também. Muito bem. Cão. Então, pode escrever. isso daqui de fermento. Essa é a mesma receita das rosquinhas. Isso. Então, o fermento faz a massa crescer. Ô, tia, eu só boto um grãozinho assim, ó. Um pouquinho. Fermento geralmente é em pó ou aquele tabletezinho assim que você faz massa, que é o biológico. Ô tia, um dia eu tinha feito aqui embaixo o negócio aqui que a gente usa a primeira letra das palavras, eu já tinha feito e eu já sei até a resposta. Ok. Então, agora o fermento biológico é composto por seres vivos microscópicos que consomem parte do açúcar presente na massa de pão, liberando gases. Escreva a primeira letra de cada imagem e nós vamos descobrir qual é o ser vivo microscópico. Podem fazer aí. Gente, deixa o colega descobrir, não é para escrever ainda. Tem gente que ainda não fez. Olha o combinado. Eu já descobri. Tem gente que ainda não fez. Ô tia, sorte é a sua, por causa que eu não posso escrever, por causa de uma porcaria de Tá escrevendo, Leandro? Que tá bonitão aí. Eu já terminei. Eu já tinha feito há muito tempo. Bem antes de esse negócio de vocês fazerem. Tá? Eu também. Qual é a palavra? Levedura. Isso aí. Levedura. Levedura. Mas o que é isso? Isso é o quê? Um É um ser vivo microscópico, não é isso? Que ajuda a essa fermentação do fermento, fazendo com que a massa cresça. Tá? Agora, nós vamos aí para o nosso intervalo, mas só que o nosso intervalo hoje é o seguinte: quem é que está aí com alguma mesa, fez alguma coisa para o lanche aí que lembre festa junina, que tenha na festa junina? Pipoca, bolo, pode mostrar o seu aí, pega aí para a gente comer virtualmente. Uma coisa que é festa junina que eu tenho na minha mesa que é amendoim. Então, mostra a sua mesa aí, Letícia. Ah, mas eu fiquei com fome. Levadura é junto. Aí. Ó, Letícia, mostra a sua mesa aí. Não, só comi um pão mesmo. Comida. Ah, não tem problema. Quem tem pode mostrar. O que tem aí que lembra a festa junina? Um negócio que eu vi no TikTok. Letícia. Ainda vai chegar mais coisa. Nossa, que delícia! Ainda vai chegar mais coisa. É hoje que eu vou para sua casa. Ô, tia, Mas alguém tem alguma coisa de festa hoje, junina aí? Eu faço TikTok. hoje, tia, a festa julina é depois de Não, terminar os dois deveres ou é 4 horas? Não, olha só, tia Tereza falou ontem. É no horário da nossa aula. Nós vamos fazer atividade e depois vamos fazer algumas brincadeiras, algumas adivinhações, porque como nós estamos longe, não tem como a gente fazer, né, algumas coisas próximas. Mas tem como realizar aqui. Isso aí, A minha mãe disse que vai fazer bolo de aveia. bolo saudável, legal. Quem mais tem? Lívia tem aí a Eu não gosto de pipoquinha. aveia, mas bolo de aveia é muito bom. Sabe como faz maldia? Lívia tem a pipoquinha aí. Lívia, oferece aí pra gente, Lívia. Quero também, Lívia, essa pipoquinha, Lívia. Que delícia! De Sofia, de Letícia também, tá show de bola.
Quem mais? Que alguém tem alguma coisa aí? Amendoim, que falaram que tinham aí.